Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos aí a mais um Sola Escritura, tá? Essas lives que nós estamos fazendo aí de domingo a quinta-feira, sempre às 9h30, hoje foi corrido, tive uma reuniãozinha na igreja, saí de lá um pouco mais de 9 horas. E não gosto de fazer nada corrido, gente. Dá agonia, dá desespero. Sou meio perfeccionista nas coisas que faço, mas deu certo, né? Antes de entrar aqui o cachorrinho começou a latir, tive que colocar para dentro de casa. É assim mesmo, é assim, que vai fazendo e tudo, chegando. Mas Deus, pela misericórdia, perdão aí pelos 2 minutinhos de atraso, mas estamos aqui agora para podermos estudar, tá? De Gênesis o capítulo de Gênesis 18 ao 20, que nós não estudamos o dia de ontem, nós não refletimos o dia de ontem, não deu tempo. Geralmente a gente reflete aqui 5 capítulos por cada live, mas ontem nós ficamos no capítulo 16 e o capítulo 17, né? Não deu tempo aí, levou 1 hora para 2 capítulos e hoje nós ficamos para terminar a reflexão de ontem. Vamos refletir o capítulo 18, 19 e 20. Enquanto o pessoal está entrando aí, por favor, toque o coraçãozinho. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão entrando. Toque aí o coraçãozinho para que o Instagram possa proporcionar a live para mais pessoas. Se vocês escutarem uns trovãozinhos aí, é porque está chovendo por aqui, viu? Enquanto o pessoal está entrando, eu vou deixar aqui os avisos, tá? No link da minha bio, no link da bio, que é justamente este linkzinho aí, Linktree Arauto de Deus, você tocando ali, você vai entrar em outra página, no Linktree, tá? E lá no Linktree, deixa eu tirar aqui os comentários rapidamente, você vai ver aí atalhos, são 5 atalhos, tá? Tem o meu e-book, tem um link da loja Amazon, onde nós somos afiliados, então se você quiser abençoar o nosso ministério sem ter que nos doar nada, se você for comprar alguma coisa na Amazon, compre através do nosso link, que a Amazon vai assim nos abençoar e você vai nos abençoar indiretamente. Tá aqui o nosso grupo do WhatsApp, nós criamos aí recentemente, tá? É a novidade que nós colocamos aí, para que a gente possa estreitar nosso relacionamento, para que a gente venha estar mais próximo, para que eu possa colocar avisos, até mesmo quando não tiver live, se acontecer alguma coisa, eu posso jogar lá a comunicação, se eu for chegar atrasado alguma coisa, para que vocês não percam nada. Entra aí no grupo do Zap. E a Jornada ao Santuário, esse projeto novo que a gente está desenvolvendo aí de mentorias quinzenais. Já foram 2 mentorias já. A primeira mentoria está aberta no primeiro destaque, tá, da minha bio ali, a primeira bolinha, a jornada. Você deve achar um link para a primeira mentoria, ela está lá aberta. Se você quiser assistir, toque nela e veja como é que acontece a mentoria. Se você se interessar, entra aí, venha participar conosco aí desse projeto novo que a gente está desenvolvendo, tá? Hoje nós vamos terminar os capítulos 18, 19 e 20, se Deus assim permitir que a gente consiga terminar no dia de hoje aí os capítulos 18, 19 e 20, e o capítulo de amanhã a gente vai ler mais 5 capítulos aí da Bíblia. O projeto é ler a Bíblia toda em 1 ano, tá? Se Deus permitir, a gente vai concluir. Vamos orar agora, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pelas bênçãos recebidas nesse novo dia. Que Deus venha preparar nossos corações, nos dar o discernimento espiritual necessário para que possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dele em nossas vidas. Vamos orar a Deus, pedindo a Deus direção. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, neste momento, viemos lhe render graças, Senhor, por mais este dia, pelo cuidado que o Senhor teve para conosco nesse dia. Obrigado, Senhor, pela provisão, pelo sustento, pelos livramentos. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela tão bendita salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido em nos aperfeiçoar, nos capacitar cada dia a vivenciarmos a tua vontade, a tua palavra. Venha continuar moldando em nós assim o caráter de Cristo, concedendo-nos assim a cada dia amor sacrificial, para que possamos dar lugar, Senhor, para uma transformação, para um amadurecimento, para o crescimento. Deus, nada podemos fazer sem a ação do Teu Santo Espírito em cada um de nós. Que o Senhor venha assim trabalhar naqueles que ainda não
têm entendimento, naqueles que ainda não compreendem qual seja a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor na vida deles, aqueles que ainda estão perdidos, ó Pai, enganados, que o Senhor vem trabalhar assim, levantando pessoas, criando contextos, situações, circunstâncias, para que eles possam ser expostos à mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, e por meio da Tua Palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, venham ser tocados, convencidos e venham se render total e completamente a Ti, Deus. Vá assim tomando em Tuas mãos a nossa vida, nos guiando, nos dirigindo e nos ensinando essa noite. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente. Glórias ao Senhor. Kate chegou aí, Deus abençoe. Lucas, esposa, está por aí também. João Gomes, Dâmio Lemos, Dani, Daiane Lopes, vixe. E aí, Dai, já tá pulando aí? Já tá dando uns pulinhos aí? Já tá fazendo exercício? Fazendo uns polichinelo? Ou tá de repouso ainda? Coloca aí pra gente aí se você tá de repouso ainda. Me fala aí, primeira vez ou, né, faz tempo que eu não te vejo por aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que entraram aí, gente. Gente, capítulo 18 de Gênesis, tá? A gente está falando aí a respeito de Abraão. Ontem nós retratamos aí as promessas que Deus deu para Abraão ali, a ratificação dessas promessas. Falamos a respeito do anjo do Senhor, quem ele era, o que ele significava ali no Antigo Testamento, tá? Que era ali uma manifestação teofânica do próprio Deus. Mostramos aqui esse contexto. Falamos sobre a mudança do nome de Abraão para Abrão, Deus confirmando ali de novo e reafirmando ali a promessa para ele, a dúvida de Sara, se eles iriam ou não ter filhos já velho, e Deus repreendendo ali. Falamos a respeito da circuncisão, Deus colocando um sinal da aliança ali entre Adão e ele, e para toda a descendência de Abraão, e para toda a descendência de Abraão ali, esse sinal deveria ser feito da circuncisão. Expliquei qual era o sinal nos dias de hoje, né? No Novo Testamento a gente viu ali que é o fruto do Espírito, que é o selo com o Espírito Santo de Deus, a garantia que nós temos nos dias de hoje. O sinal da nova aliança é o fruto, o selo do Espírito Santo, é a nossa garantia nos dias de hoje. Falamos sobre a mudança do nome de Sarai para Sara, e que Deus falou que apenas a descendência que viria por meio de Sara é que iria ter o pacto, que o pacto ali, a aliança ali seria feita com Isaac e não com Ismael. Deus iria abençoar Ismael, mas a promessa de ser bendita todas as nações do mundo em Abraão iria acontecer através do descendente que viesse de Sara. E a gente sabe que essa promessa acaba culminando lá em Cristo, no nascimento de Cristo lá na frente, né? É em Cristo que todas as nações do mundo podem ser benditas, porque através de Cristo, através da fé, há oportunidade de salvação para todo aquele que crê e se arrepende e se rende ao senhorio de Cristo. Esses aí foram capítulos 16 e 17, né? Hoje nós vamos entrar no capítulo 18. E o que acontece no capítulo 18 que chama a atenção? Eu vou colocar aqui as coisas que chamam a atenção dentro do capítulo 18. Não vou estar lendo todo capítulo não, tá? Só trazendo aquilo que é mais importante. A leitura você deveria ter feito durante o dia, tá? É isso que a gente está fazendo. Durante o dia a gente leu 5 capítulos, nós refletimos nesses 5 capítulos. E quando a gente vem aqui para reflexão à noite, a gente vai trazer as dúvidas, vem trazer as curiosidades, vem trazer aquilo que Deus fala no nosso coração e compartilhar uns com os outros. André, você chegou, né, André? Deus abençoe sua vida. Feijo, Deus abençoe cada um de vocês. De repouso ainda, aí ó, Daiane tá de repouso ainda. Não tá fazendo polichinelo ainda não, né, Dai? Tá sentindo dor, Dai? Dói muito, incomoda? Misericórdia. Vamos voltar para cá, tá? E o que chama atenção no capítulo 18? A live tem horário para começar, que é 9h30. E a gente está estipulando agora 1 hora de duração para a live, tá? Então quando é 10h20, se não acabar a reflexão, quando é 10h20 a gente para orar e concluir a live, que a gente está deixando a live dentro de 1 hora, se possível, tá bom? Para não ficar pesado para quem for assistir depois. Então vamos voltar para cá.
Abraão ali no capítulo 18, Abraão está ali sentado perto da sua casa e de repente ele vê 3 homens vindo em direção à sua tenda. E ele percebe que há algo diferente nesses 3 homens. Ele corre para próximo desses 3 homens e o que é que ele faz? Ele se curva, curvando-se até o chão. A gente viu no capítulo 17, se eu não me engano, várias vezes ele se prostrando ao chão diante de Deus. Sempre quando Deus aparecia diante de Abraão, a Bíblia registra que ele se prostra. Se prostrar é justamente abaixar a cabeça, se ajoelhar e colocar a testa no chão, se possível, tá? Uma atitude de se humilhar diante de Deus. E Abraão faz a mesma coisa quando ele vê esses 3 homens se aproximando. Ele corre para próximo a eles, dá as boas-vindas e se curva até o chão. É quase que uma manifestação de adoração, de reconhecimento, de respeito, tá? Abraão percebeu alguma coisa diferente nesses 3 homens que chegaram. E aparentemente, ele aqui não fala que é adoração, mas o ato de se curvar da forma que foi feita, aparentemente é uma atitude de adoração. Quando a gente vai avaliar e perceber, dentre esses 3 homens existe um que se identifica com Deus, conversa com Abraão ali, tá? Então a gente entende por que ele se curvou, tá? E no verso 17 o Senhor fala: devo esconder meu plano a Abraão? Eu vou esconder meu plano, eu vou esconder o porquê de eu ter vindo aqui conversar com ele, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que esses 3 homens... Esses 3 aparentes homens estão aqui. Eu vou esconder o projeto, o propósito, o objetivo da nossa vinda de Abraão. E isso me fez lembrar Amós 3,7. E em Amós 3,7 fala: certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. A gente já descobriu, já meditando, né, que o próprio Abraão é um profeta de Deus, né? Deus falou que iria destruir ali a família de Abimeleque, e quando ele estava ali conversando com Abimeleque, rei de Gerar, descendente dos filisteus, a gente vai ver isso mais à frente, Abimeleque pegou Sara porque Adão falou que ela era irmã, pegou Sara para se casar com ela porque Adão falou que ela era irmã, e Deus falou que ia destruir ele e a família dele. Deixou estéril todas as mulheres. E falou que Abraão era profeta. Então, em Amós 3,7, Deus fala que não faz nada sem antes revelar o seu plano a seus servos, os profetas. É isso que acontece na Bíblia. É isso que aconteceu, por exemplo, com o apóstolo João. O próprio livro de Apocalipse, que significa revelação, é Deus contando para João o que iria acontecer com a humanidade e com a igreja até o fim dos tempos, tá bom? Então Deus revela o que vai acontecer às vezes, Deus revela o que vai acontecer com seus servos. E Deus veio aqui contar para Abraão o que iria acontecer ali com Ló, que estava lá em Sodoma e em Gomorra. Nós já refletimos a respeito da escolha de Ló, que ele foi pela visão, não pela dependência de Deus. Decidiu construir, deixar, né, toda ali a sua riqueza, os seus rebanhos ali próximo de Sodoma e Gomorra. E a gente já viu o quão Sodoma e Gomorra estava corrompido, o quanto essa cidade era bem estruturada, era rica, e o povo bem próspero, mas a prosperidade ali naquele povo trouxe consequências, tá? Eles acabaram se afastando de Deus, dos projetos de Deus, se inflamando uns com os outros, aflorando aí uma sexualidade contrária aos valores cristãos, a ponto deles quererem estuprar os 2 anjos que ali são enviados. Mas isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Eu estou adiantando a coisa aqui sem antes chegar lá, né? Vamos ler aqui então. Afinal, verso 18: afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Novamente a promessa é ali. Estava assistindo pelo da esposa. Amém, Giram? Deus abençoe sua vida.
Novamente a promessa que é dada a Abraão dele ser ali o abençoador de todas as famílias da terra, de todas as nações, é novamente dita no verso 18. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele, porque por meio de Abraão a gente sabe que virá o descendente que irá pisar a cabeça da serpente, vencer a morte, e através dele qualquer um que crê e se render receberá vida eterna. Tá? Eu escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor. Deus está falando que escolheu Abraão para que através de sua descendência, todos que forem descendentes de Abraão guardem o caminho do Senhor, guardem os mandamentos, as ordenanças, tá? A lei que Deus ainda vai passar, mas Deus já tem passado, eles já guardavam certos costumes. A gente viu que na trajetória de Abraão, desde quando saiu de Ur até onde ele está agora, toda a cidade onde ele chegava, ele construía o quê? Ele construía um altar. E perante este altar sacrificava animais e prestava adoração. E invocava o nome do Senhor. A gente já viu, a gente está no capítulo 18. Nos capítulos aí, até agora, toda cidade nova que Abraão chegava, ele construía um altar e invocava o nome do Senhor. Isso era uma manifestação de dependência, de confiança, de submissão, de respeito, tá? Do próprio Deus, de adoração a Deus. E aí ele fala: eu escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Tudo o que prometi vai vir à existência se acontecer o quê? Então farei por Abraão, através de Abraão, tudo o que prometi. Tudo o que prometi vai ser cumprido, vai vir à existência, se acontecer o quê? Leia aí o verso 19 comigo. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles, que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Respondam aí para mim, por favor. Deus vai fazer por Abraão tudo que prometeu? Se o quê? Se o quê? O que é existe uma condição aqui para que as promessas de Deus venham de uma maneira, de uma certa maneira. Deus está falando aqui que ele só vai cumprir se alguma coisa acontecer antes. E o que é que deve acontecer? Olá, André colocou obediência. Obediência. Obediência, gente. A Bíblia nos responsabiliza. Não responsabiliza Deus, mas nos responsabiliza. Se porventura não concretizarmos a vontade de Deus. Deus não controla total e completamente cada um de nós sem a nossa interferência de uma certa maneira. Se assim fosse, Deus salvaria todos, né? Aparentemente, claro, existe o conceito aí calvinista de que Deus escolheu alguns, mas algumas promessas estão vinculadas à sua submissão, a você caminhar de acordo com o projeto, com a vontade de Deus. Se você não quer caminhar, Deus aparentemente não força, te deixa ir segundo aquilo que você mesmo quer, segundo o seu coração corrompido. Deus permite você ir. Tanto é que Deus te responsabiliza no dia do juízo por não ter feito a vontade dele, por não ter escolhido o caminho correto, justo, íntegro, o caminho do arrependimento. A culpa não vai ser de Deus no dia do juízo. Não há como se explicar isso dentro de uma linha, de um raciocínio calvinista, mas tanto calvinista quanto arminiano creem na responsabilidade humana, responsabilidade do homem diante de Deus. Então, se é desobediente, a culpa não é de Deus, é da própria pessoa, por mais que não se consiga explicar aí o contexto aí da escolha, da eleição e da predestinação lá vinculado a isso. A gente não consegue
entender. Mas essa teoria, né, essa ideia, ela é presente tanto no arminianismo quanto no calvinismo. Somos responsáveis por nossas ações, tá? Então, a fim de que a vontade de Deus se cumpra, devemos andar em concordância com ela. Porque se eu fizer outra coisa, Deus, como é que Deus vai trazer à existência a vontade dele se eu não estou fazendo a vontade dele? Eu estou fazendo a minha vontade. Ou a vontade de outra pessoa, a vontade do pecado, ou a vontade de Satanás. Como é que Deus vai trazer à existência o projeto dele se eu estou caminhando para outra direção? Deus quer que eu vá para a direita e eu estou indo para a esquerda continuamente. Como é que aquilo que é de Deus vai vir à existência se não estou caminhando com esse próprio Deus, com este Deus, fazendo a vontade dele? Tá? E é isso que ele fala: então farei por Abraão tudo o que prometi, se ele ensinar para os filhos e para as famílias de seus filhos, se o ensinamento passar de geração em geração e eles continuarem tementes a mim, buscando a minha face, sendo submissos à minha vontade, obedientes a ela, aí tudo aquilo que eu prometi vai ver existência. Você tem sido obediente? Você tem sido obediente, submisso à vontade de Deus? É o que você tem que pensar agora, tá? Você não pode pedir que Deus faça a vontade dele na sua vida, sendo que você não abriu mão da sua própria vontade. E você tem vivido mais aquilo que você quer do que aquilo que Deus quer que você faça. Como é que Deus vai trazer a vontade dele na sua história, sendo que você não coloca em prática a vontade de Deus? Você está continuamente buscando a vontade sua, do mundo, do pecado, de Satanás. Tá? Então a gente vê vinculado aqui com Abraão. Deus chamou Abraão, prometeu bênçãos a Abraão, prometeu que ele seria uma bênção para as outras pessoas, mas tudo isso só iria acontecer se ele fosse obediente e ensinasse os filhos a serem obedientes e a descendência dos filhos. Ele teria que ensiná-los a guardar o caminho do Senhor. Não mudou em nossos dias. Continua o mesmo mandamento. Deus rogando que a gente venha ser submisso e venha aprender com a palavra e colocar em prática os mandamentos que estão na palavra de Deus. A ideia continua nos dias de hoje. Verso 20. Portanto o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Eu acho que até adiantei no início sobre isso aqui. O pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Qual era o pecado que estava lá em Sodoma? Qual era o pecado? Coloca aí para mim, por favor. Qual era o pecado que havia lá em Sodoma? Qual era o pecado que havia em Sodoma? Ninguém lembra? Qual era o pecado proeminente, né? O mais conhecido que havia aí em Sodoma? Engraçado que eu acho que o pecado está linkado com o nome da cidade, né? Sodoma, sodomia. E a gente consegue se lembrar. A maior parte das pessoas acabam linkando com a homossexualidade, né? Com a homossexualidade, que é um tipo de prostituição, né? Condenado na Bíblia. Mas lá em Ezequiel 16:49, Deus fala o seguinte: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba. Soberba era o pecado, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Havia prosperidade na cidade, tá? Muitas riquezas, e por causa disso a cidade se tornou arrogante, soberba. Tinha tanto dinheiro que ficavam sem trabalhar, porque não precisava de trabalhar, de tanto dinheiro que tinha. Mas eles nunca se recordavam, se lembravam de ajudar os pobres, os necessitados, tá?
Jesus falou que os pobres nós sempre teríamos conosco. Se Deus pede para a gente fazer as boas obras e ajudar o próximo, como é que a gente faria se todo mundo fosse rico? Tá? Então assim, Deus permite que haja pobreza até mesmo para que a gente possa ter a oportunidade de ajudar, de auxiliar, de manifestar o amor cristão para com aquele menos necessitado. Tá? Então a gente vê que não foi só a homossexualidade. O pecado lá cresceu de maneira generalizada. Uma das últimas coisas que aconteceu foi esse desvio sexual. Se você olhar para os nossos dias, a riqueza que é produzida em nosso mundo, nos nossos dias, né, empresas aí trilionárias, muito dinheiro. Se houvesse uma repartição dessa riqueza aí, não haveria pobreza no mundo. Não haveria pobreza no mundo. A gente está vivendo o contexto que viveu Sodoma e Gomorra. E hoje as pessoas valorizam tanto o sucesso, o capitalismo aí, né, no sentido da riqueza, que tem se tornado soberbos e se esquecido de Deus e dando mais valor ao prazer do que ao próprio Deus. E hoje a gente está vendo aí que quanto mais distante de Deus as pessoas estão, mais afloram suas sexualidades de maneira invertida aos valores bíblicos e cristãos. A nossa sociedade está se tornando cada vez aí multissexual, tá? Até o bestialismo aí hoje em dia tem sido defendido por causa do amor, né? Se você ama, você pode casar com a vaca, com o cachorro, com a porta, com a cadeira, com a pessoa do mesmo sexo. O importante é o amor, esse amor fictício aí, né? Sendo que na Bíblia o amor é uma ação, uma atitude de submissão e obediência. Verso 21, descerei para investigar os seus atos. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma. Os outros, eram 3. Os outros partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Eu peguei esse versículo aqui para vocês perceberem que haviam 3 homens. Abraão vai e se prostra perante os 3. E lá no verso 22, no final do capítulo, fala que os outros viajantes foram e Abraão ficou diante do Senhor. Então, dos 3, um era uma manifestação teofânica do próprio Deus. Este ficou com Abraão, enquanto que os outros 2 desceram. A gente vai ver no capítulo 19 que 2 anjos, aí agora fala 2 anjos, tá? Porque lá no início, no capítulo 18, fala que eram 3 homens. 3 homens. E lá no capítulo 20, verso 1, fala 2 anjos chegaram a Sodoma. Se 3 chegaram a Abraão, Deus falou que iria investigar o que estava em Sodoma. Outros saíram de lá. Abraão fica diante do Senhor. Então um ficou. E os outros 2 chegaram. A gente vê aí que havia dois anjos e uma manifestação teofânica do próprio Deus. Por isso que Abraão vai lá e se prostra e adora, né? No capítulo 19... a gente percebe aí os anjos chegando, mas antes disso Abraão tenta interceder por Sodoma e Gomorra e começa a falar: se houver 50 justos, você vai destruir a cidade? Ele fala: não, eu não vou destruir a cidade se tiver 50 justos. E se tiver 45, você vai destruir a cidade? Não, não vou destruir a cidade se tiver 45. E aí Abraão vai diminuindo o valor até chegar em 10. E quando chega em 10, Deus fala: não, se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir a cidade. Só que não havia nem 10, só havia um justo lá naquela cidade, né? No caso, contando como homens, no caso era Ló, tá? E por causa disso a cidade seria destruída. Capítulo 19, os anjos chegam e Ló se curva diante desses anjos, o que é interessante, né? E os anjos não repreendem Ló. No verso 1 a gente vê: Ló estava sentado ali, ao avistá-lo, levantou-se para recebê-lo, deu-lhes boas-vindas e curvou-se com o rosto no chão. É algo que Abraão fez também, da mesma maneira, só que agora Deus não estava no meio.
Talvez ele tenha se curvado por respeito e não por adoração. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade de ter... mas ele reconheceu os anjos. Ele conseguiu perceber que não eram apenas seres humanos normais. Eram enviados de Deus. A Bíblia não fala que adorou, mas fala que se curvou. Talvez por saber que eles estavam ali representando o próprio Deus, vindo em nome de Deus, ele manifesta essa atitude de respeito, né? De reconhecimento de autoridade. Tá? Verso 4, está escrito assim: ainda não tinham ido se deitar, porque Ló convida, né? Os convida a entrar dentro da casa dele, possivelmente já sabendo o que poderia acontecer. Ló convida eles a entrar dentro da casa e eles não tinham ainda nem dormir. Todos os homens de Sodoma, todos os homens, meu Deus do céu, todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a casa. Que cidade era essa? Que cidade era essa, Sodoma? A que nível de sociedade essa cidade vivia, existia? E nós estamos vivendo um período semelhante em nossa época. Só que, meu Deus, essa cidade aqui estava completamente virada de cabeça para baixo. Todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, foram bater na porta da casa de Ló. E o que é que eles queriam? E o que é que esses homens queriam? Gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui para fora, para nós, para que tenhamos relações sexuais com eles. Agora você imagina você chegar numa cidade, você está de passagem, você chega na cidade, você não faz parte dela, você não mora lá, e de repente todos os homens da cidade te cercam e falam assim: não, cada um vai tirar uma casquinha agora aqui. Todos os homens da cidade vai querer penetrar o seu ânus. Você imagina uma coisa dessa? Isso é uma loucura. Uma situação dessa aqui é uma utopia, uma coisa surreal, absurda. Mas é o que a Bíblia relata. Imagina aí que aí tivesse 2.000 homens. Era uma cidade, gente. Poderia ter muito mais que isso. A Bíblia fala que todos os homens, jovens e velhos, todos foram lá na casa, bater na porta lá e pedir para colocar os homens para fora, porque eles queriam ter relações sexuais com esses homens. Ló saiu para fora para bater um papo com esse pessoal e, no seu desespero, porque havia um costume ali de que você deveria proteger aqueles que eram convidados, tá? Havia na cultura ali um costume de que os convidados eram pessoas que deveriam ser honradas, tá? Plenamente honradas. Não poderia acontecer nada de ruim com elas enquanto elas estivessem sob os seus cuidados, tá? Maldições viriam. Havia uma ideia no costume da época, a tal ponto que Ló oferece as próprias filhas que são virgens. Escutem, ele fala no verso 8: escutem, tenho 2 filhas virgens, deixe-me trazê-las para fora. Deixe-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Ló queria entregar as próprias filhas para os homens que estavam do lado de fora, querendo ter relações com os 2 anjos. Eles não sabiam que eram anjos que estavam do lado de dentro da casa de Ló. Que loucura, gente. Um pai fazer uma coisa dessa. Daí você vê como a cultura era, né? E como eles tratavam bem os visitantes ou aqueles que adentravam sua casa ali, fazendo sob a proteção deles. Ele queria entregar as filhas, mas eles não quiseram receber as filhas, eles queriam os homens. No verso 12, depois a gente vê ali, seguindo a sequência, que os anjos acabam cegando a multidão que estava do lado de fora. Esses anjos manifestam poder, deixando eles desorientados. Eles não conseguem ver a porta, não conseguem abrir a porta, não conseguem ver a janela, não conseguem ver nada, ficam ali desorientados. E os anjos perguntam para Ló se ele tem mais alguém importante na cidade, porque a cidade vai ser destruída. Eles foram ali para destruir a cidade.
E eles foram ali para remover Ló dali, se Ló tinha mais alguém importante. Ló fala que tem os genros das filhas. Aparentemente não eram casados ainda, estavam naquele período, talvez naquela época já tinha essa tradição. O período em que você faz o contrato, mas você fica um ano ali sem ter contato sexual. Talvez naquela época já houvesse esse costume, que é o mesmo costume de José com Maria. José já era casado com Maria, mas ele não teve sexo com Maria durante um ano ali, e durante esse um ano Maria fica grávida do Espírito Santo e gera Jesus. Talvez esse costume já houvesse, provém dessa época, porque aqui fala genros, mas Ló fala que as meninas eram virgens. Como é que as meninas eram virgens e tinham genros, tá? Não existia namoro como existe hoje no nosso dia, naquela época não, tá? Então aparentemente eles já eram casados, mas ainda não tinham tido relações sexuais. Pode ser que se encaixe justamente nesse contexto de José com Maria ali, da mesma maneira. E Ló vai lá conversar com eles, falar com eles que a cidade vai ser destruída. E qual é a resposta deles? Eles acham que é brincadeira, que é tudo zombaria, é tudo brincadeira, que nada vai acontecer. E os anjos pegam Ló pela mão, manda pegar a mulher, toma sua filha, você sai daqui porque essa cidade vai ser castigada, vai ser destruída. E tira Ló da cidade e fala, vai e não olhe para trás. Gente, a mensagem de Ló, de juízo, a mensagem de Ló sobre o juízo que iria cair sobre a cidade, é a mesma mensagem que hoje nós damos para aqueles que estão no mundo. Nós cristãos falamos a mesma coisa. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Jesus vai voltar em glória e em poder, como labareda de fogo. Pedro fala que as coisas criadas arderão, serão consumidas pelo fogo, tá? O que Deus fez ali em Sodoma e Gomorra é algo que vai acontecer nos fins dos tempos, quando Jesus voltar. E o que é que as pessoas falam com a gente quando a gente fala sobre a mensagem da cruz? Que Jesus veio, morreu para assumir o nosso lugar, assumir a nossa punição, que através dele nós somos perdoados. Nós nos reconciliamos com Deus por meio do Espírito Santo que vem habitar em nós. E que esse mesmo Jesus que morreu e ressuscitou e foi assunto, ele vai voltar em glória e poder para julgar aqueles que não se renderem. A gente fala essa mensagem, que é o resumo do Evangelho. E o que é que as pessoas fazem? Dão risada na nossa cara, achando que a gente está brincando, achando que o que a gente está falando é asneira, é ficção, é conto da carochinha, é conto de fadas, que é coisa de louco. Ninguém acredita em nós. E aqueles genros não acreditaram em Ló, tá? Ló mandou sair da cidade. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se. Não olhem para trás, nem parem no vale. Fujam para as montanhas ou serão destruídos. No verso 24, fala lá: então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás, enquanto seguia, e se transformou numa coluna de sal. Os anjos haviam dito: vá e não olhe para trás. Por que essa mulher olhou para trás? Por que essa mulher olhou para trás? Onde é que você acha que estava o coração dela? O coração dessa mulher, a esposa de Ló, estava onde? Estava no porvir ou estava naquilo que ela estava tentando deixar para trás? Onde é que estava o coração da mulher? Estava no porvir ou naquilo que ela estava deixando para trás? Onde é que estava o coração dela? Alguém responde aí para mim, para a gente continuar.
possivelmente o coração dela estava nas coisas do passado. Jesus fala: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto para entrar no reino dos céus, tá? Então, assim, a gente tem que olhar e buscar as coisas que são de cima, as coisas que estão do alto, as coisas que estão em Cristo Jesus, tá? Deixar o passado no passado. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, tá bom? Não sentir saudades do pecado. Se você ainda sente saudades do pecado, sente falta do pecado, alguma coisa ainda não aconteceu no seu íntimo, no seu interior, no seu coração. Aquele encontro real e verdadeiro com Cristo ainda não aconteceu, e é por isso que você se sente continuamente tentado a retornar, a voltar, porque você ainda não foi liberto do poder do pecado. E ela olhou para trás e se tornou aí uma coluna de sal, né? E o que acontece depois disso? Só sobrou Ló e as duas filhas. E qual é a ideia que essas duas filhas têm? A ideia que eles têm é de embebedar Ló, que é o pai delas, para que ele bêbado não perceba que vai fazer sexo com elas, para que através delas assim elas possam ter filhos e haja descendência, tá? Já que a mãe morreu, já que os genros das mulheres morreram, só sobrou Ló e as meninas, as filhas. Talvez as filhas achassem que o juízo aconteceu em todo o planeta, como aconteceu em Sodoma, no dilúvio. Houve a destruição e só a família de Noé sobrou. Talvez elas tenham pensado que só sobrou Ló e elas, e aí tiveram a belíssima ideia de darem vinho, embebedarem o pai e terem sexo com o pai, para que houvesse aí houvesse a possibilidade de gerar descendentes, tá? Mais uma vez o problema da bebida com vinho. Você lembra o problema que gerou, né? Quando Noé plantou a vinha, fez o primeiro vinho, bebeu e expôs sua nudez. Cão viu a nudez de Noé, zombou diante dos irmãos, e depois Noé amaldiçoou o cão, e de cão veio todas as nações que são inimigas de Israel aí no Antigo Testamento, tá? E da mesma forma, por causa de bebida de novo e por causa de embriaguez de novo, o pai faz sexo com as filhas sem saber, e das filhas vieram duas nações que também serão inimigas de Israel ali no Antigo Testamento, que são os Moabitas e os Amonitas, tá? Então aqui no capítulo 19, além da destruição de Sodoma e Gomorra, Moisés deixou registrado a origem dos Moabitas e Amonitas. Vieram aí do incesto, né? Do sexo do pai com as filhas. Que triste, né, gente? Que triste, que situação. No capítulo 20, nós descobrimos que realmente Sara é irmã de Abraão. Então, quando Abraão falou lá no capítulo anterior, quando ele mentiu não, né? Quando ele pediu Sara para dizer que era irmã, a gente não tinha a informação de que realmente ela era irmã dele. A gente vai saber disso no capítulo 20, que ele acaba confessando aí que ela é sua irmã por parte de pai, tá? Porque novamente ele comete a mesma meia-verdade, né? Ele fala novamente, por causa da insegurança, até mesmo uma certa incredulidade, sei lá. Novamente ele chega ali e pede ela para falar que é irmã dele. Não confia que Deus vai dar o livramento, não confia que Deus vai entrar em providência, né? E ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé, ele creu nas promessas que Deus falou que ia cumprir através dele, e teve esses momentos de fragilidade, o que acaba nos trazendo um certo consolo, tá? Porque se Abraão, o pai da fé, não se sentiu seguro e contou uma meia-verdade, quis dar um jeitinho ali, quem somos nós? Tá? Quem somos nós? Então, lá no verso 1 fala que Abraão se mudou
para o Neguebe ao sul. Permaneceu por algum tempo em Cádiz e Sul e depois seguiu até Gerar. Eu até falei no início da live sobre isso. Enquanto morava ali como estrangeiro, ou seja, ele não fazia parte de lá, ele foi para lá de passagem. A gente viu durante todos os capítulos da peregrinação de Abraão, desde quando Deus mandou ele sair lá da cidade de Ur, todas as cidades que ele passou, o normal e o comum era Abraão construir um altar e invocar o Senhor. A gente viu isso aí nos capítulos anteriores. Quando a gente lê o capítulo 1 e o capítulo 2, a gente percebe que ele não faz um altar. Ele não faz um altar, ele não invoca o nome do Senhor. O que era rotineiro, o que era comum, ele fazia isso continuamente. Tá? Talvez essa tenha sido a abertura para ele se sentir fragilizado. E não confiar, e não depender, e não descansar, e não esperar em Deus e pedir para que a esposa falasse uma meia verdade. Tá? A gente não vê no capítulo 20, ao chegar em Gerar, Abraão construindo o altar ali. E lembra que eu sempre enfatizei para vocês, isso sempre quando acontecia, sempre quando chegava no lugar, eu falava, o que é que Abraão construiu? Um altar. E ele invocou o Senhor, ele é um homem que adora a Deus, anda em comunhão com Deus, continuamente diante de Deus, descansando em Deus, né, com intimidade, se relacionando com Deus. E aqui a gente não vê isso acontecendo. Será que é coincidência? Ele chega na cidade, não constrói um altar e logo em seguida ele pede para Sara falar que é apenas uma irmã dele. Então no verso 2, Abraão apresenta a Sara, sua mulher, dizendo, ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse, você vai morrer. A mulher que você tomou é casada. Verso 4, Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela, não tinha tido sexo com ela. Assim disse, Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse, ela é minha irmã? E ela própria me afirmou, sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas. O que me chama a atenção é que Deus se revela para Abimeleque. Aparentemente, Abimeleque aqui era temente a Deus. Tinha um relacionamento com esse Deus. Conhecia este Deus. Deus não fala com ele como se fosse um estranho. Tá? E isso é possível porque, querendo ou não, Abimeleque é descendente de Cão, que é descendente de Noé, tá? Então é parente de Abraão. Conhecem o único Deus verdadeiro, conhecem a história dele e tudo mais. Ele aqui aparentemente não tinha ainda se corrompido, não tinha se afastado. Pelo menos Abimeleque era aparentemente um rei temente ao Deus de Abraão, tá? Por ter recebido, talvez, influência da família, por saber, né? Deus se revela para ele. Aí Deus fala, no sonho Deus respondeu sim, no sonho Deus respondeu sim, eu sei que você é inocente, por isso o impedi de pecar, e não deixei que a tocasse. Tá vendo? Deus se revela para ele, para que Abimeleque, o rei de Gerar, não venha cometer pecado. Então Deus está cuidando de Abimeleque de uma certa maneira, está repreendendo ele, mas ao mesmo tempo está cuidando dele, para que ele não viesse cometer pecado. Deus se revela para ele. Se fosse alguém que não fosse temente a Deus, ou afastado de Deus, talvez Deus deixasse a coisa fluir. Tá? Agora devolva a mulher ao marido dela e ele orará por você. Essa parte aqui eu falei lá no início da live, que a gente já tinha estudado, mas foi um lapso de memória. A gente iria estudar nessa live. E ele orará por você, pois ele é profeta. É aqui que Deus fala que Abraão é profeta. Eu falei lá em Amós 3,7 que Deus não faz nada sem antes revelar a seus servos os profetas. Então, casa bem com a Bíblia aí, certinho, bonitinho, porque que Deus revelou que iria destruir Sodoma para Abraão. Pois Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Tá? Então você viverá, mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Que coisa, hein, gente?
este mesmo zelo que Deus está tendo aqui com Abraão e com Sara, porque por meio dos dois viria o descendente, que é Jesus, tá? E Deus não queria que Sara fosse maculada nesse contexto. Esse mesmo zelo que Deus está tendo aqui em proteger a união conjugal de Abraão e Sara, Deus teve este mesmo zelo no início da igreja. Quando Safira e Ananias ali mentiram, e Deus matou os dois, porque eles tentaram ocultar parte da oferta que era deles, o dinheiro era deles. Eles deram 50% e guardaram 50% para eles e mentiram falando que tinham entregado tudo, sendo que 50% eles tinham escondido. E por causa dessa mentira, Deus os matou no início ali da implantação da igreja, ali em Atos, tá? Que coisa, né? Deus zelando por sua obra. Verso 17. Então Abraão orou a Deus, depois que Abimeleque volta, repreende ali Abraão, fala por que você mentiu para mim e tudo, presentei Abraão, fala assim, escolhe qualquer terra que você quiser escolher aí, fica nela aí o tempo que você quiser ficar, fica à vontade e tudo, pode ir, escolhe, fica. Abraão orou a Deus por ele e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos. Deus iria destruir a nação, não os matando, mas por esterilidade. As mulheres não iriam engravidar, seria a última leva de filhos, e aí eles iriam envelhecer, morrer, e acabou a nação ali, acabou a descendência ali, acabou o legado de Abimeleque ali, por causa do pecado não dele. Quer dizer, era pecado dele, porque ele ia acabar pecando, mas por culpa de Abraão, né? Mas Deus, para impedir isso, se revelou e consertou a coisa toda aí, você viu. Pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Amém, gente? Amém? Aqui a gente vê o cuidado que Deus tem quando Ele tem um projeto, tem um propósito e Ele vai cumprir isso aí. Você vê que Deus faz coisas extraordinárias para que as coisas entrem no trilho, para que as coisas voltem para o lugar onde Ele quer que as coisas aconteçam. Quando Deus falou para Jonas ir lá para Nínive pregar para eles a respeito aí do arrependimento, para que eles pudessem se arrepender, senão o juízo viria sobre a nação, Jonas não quis ir para Nínive. Jonas quis ir para outro lugar, pegou um barco e foi para outra direção completamente contrária à direção de Nínive. O que é que Deus fez? Fez com que Jonas fosse lançado no mar e depois usou um peixe grande, que algumas pessoas falam que é a baleia, né? Para engolir Jonas e o cuspir no litoral próximo à cidade de Nínive, para que ele pudesse ir lá pregar o evangelho. Então, gente, toma cuidado, tá? Toma cuidado. Se Deus dá uma promessa, se Deus tem um propósito, se Deus te chamou para alguma coisa, não brinca com Deus não. Porque se dentro do projeto de Deus, do plano de Deus, você ali, dentro do projeto dele, não é que você é necessário, não é que você seja essencial, mas Deus quer te usar ali nele. É vontade de Deus querer te usar, é você que ele vai usar, não quer usar outra pessoa não, é você que ele quer usar. Igual ele fez com Paulo. Jesus falou assim, não, ele vai aprender o quanto que ele deve sofrer pelo amor do evangelho. Deus separou e fez ele comer o pão que o diabo amassou. E Deus escolheu ele a dedo. Então Deus escolhe certas pessoas para certos propósitos, certos projetos. Não tenta fugir não. Quando Deus traça uma trajetória, um projeto, ele vai mover céus e terra, mas do jeito que ele falou que iria ser, vai ser. Tá? Ou você vai por bem, se você receber um chamado desse, você vai por bem, sendo submisso, obediente e deixando as coisas acontecerem, ou você vai por mal, mas você vai. Você vai, tá? É por causa de evidências como essa que Deus me chamou, e desde quando Ele me chamou, eu nunca busquei fugir, de maneira alguma. Sempre descansei no Senhor, esperei no Senhor, e fiquei aguardando a vontade dEle se cumprir na minha vida. E de vez em quando eu achei até que demora demais.
Eu queria tomar as rédeas e tentar fazer as coisas mais rápido, mas eu sei que se eu tentar assumir as rédeas, eu vou acabar cagando em tudo. Então, eu paro, descanso e espero. Deus, seja feita a sua vontade no seu tempo, de acordo com a sua vontade. Só vai me guiando aos pouquinhos aí, ó, vai me conduzindo aí. Eu não quero apressar nem atrasar as coisas. Eu quero chegar no tempo certo, no momento certo, segundo a sua vontade. É o que eu sempre fiz nessa minha caminhada de 17, vai fazer 17 anos que me converti, que Deus me libertou do ateísmo, né? E me separou aí para essa missão de evangelizar e de ensinar, né? Eu nunca diria, 20 anos atrás, que eu estaria aqui hoje sendo instrumento de Deus para ensinar a Bíblia, sendo que eu tinha nojo da Bíblia antigamente, era ateu e não acreditava nela. Então você imagina a situação. Amém, gente? Capítulo 20 terminado. Agora são 10h28. Bacana aí, vai dar 1 hora certinha, que é o que eu tô querendo fazer aí das lives. Amanhã nós vamos refletir do capítulo 21 ao capítulo 25. Vamos tentar refletir do capítulo 21 ao 25, que é aquilo que eu disse para vocês. Eu quero que a live fique em torno de 1 hora. Se a gente estiver refletindo e estiver lá no segundo para terceiro capítulo, a gente vê que não vai dar conta de terminar, eu não vou correr. Eu vou parar a live e a gente vai continuar a live no outro dia. Bacana? Para poder ficar aí dentro de 1 hora, para não ficar pesado para ninguém. Quem tem vontade de aprender da palavra de Deus, consegue tirar 1 hora da vida e escutar aí uma reflexão. Então vamos continuar lendo aí os 5 capítulos e tentando fazer os 5 capítulos em 1 hora. Se não for possível, a gente continua, e o tempo que Deus permitir, a gente vai concluir a Bíblia toda aí. Talvez não seja em 1 ano, talvez a gente fazendo desse jeito, a gente vá passar de 1 ano aí, mas o importante é ler com cuidado, meditar com cuidado, tirar os ensinamentos, as aplicações e trazer para nossos dias, para que possa ser aplicado em nosso coração, e a gente tem assim essa oportunidade criada para reflexão, para nos examinar, porque muita coisa a gente vai refletir daqui para lá, muita coisa a gente vai ter oportunidade de sondar em nosso coração como é que a gente está vivendo, oportunidades maravilhosas, únicas vão estar surgindo de cada um de nós se arrepender e dar lugar para uma transformação, uma mudança, tá? Uma lavagem aí pela palavra de Deus, para que possamos crescer na imagem aí, estatura aí completa aí de varão perfeito aí em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por mais esse dia. Vou apresentar cada um de vocês aí. Obrigado pela presença de vocês e espero que vocês venham. Deixa eu colocar aqui um momento de oração, né? Antes que a Andréa me avise. Tá aí, Andréa, coloquei primeiro. Momento de oração. Vamos orar e concluir aí, tá? A live nessa noite. Obrigado, viu, gente? Vamos orar. Pai amado, vemos humildemente nesse momento, Deus, lhe agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por este cuidado. Obrigado por este dia que está terminando. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e faz por nós, mesmo aquilo que nós não enxergamos, não vimos. Obrigado, Senhor. Só temos a agradecer, Deus. Rogo humildemente por cada um daqueles que estão presentes aqui. O Senhor sabe da necessidade de cada um. O Senhor sabe do projeto que o Senhor tem na vida de cada um. O Senhor sabe das aflições, das tribulações, dos desertos que cada um deles estão vivendo. Ó Deus, vá agindo de maneira a que eles venham crescer, de maneira que o Senhor venha aperfeiçoá-los, santificá-los, e eles venham se tornar cada vez mais semelhantes a Cristo, ó Deus. Vá capacitando cada um deles, ó Deus, enchendo-os com a unção do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que eles venham dar um bom testemunho de que é que o Senhor os coloque. Se houver alguém que não tenha tido encontro pessoal com Cristo, esteja enganado, ó Deus, na igreja, achando que porque levantou a mão algum dia, porque tomou um banho de piscina, porque canta, porque toca, porque prega, mas vive uma vida impura, uma vida distante, desobediente, rebelde, Deus, mas porque os pais, os avós foram cristãos, ele acha, tem algum tipo de segurança de que ele também seja. Deus, quebranta aquele que está em pecado e não teve um encontro ainda pessoal com Cristo, que vive no engano, que não enxerga que está perdido, ó Deus, tenha misericórdia dessa pessoa.
Abra os olhos espirituais dela, Deus. Conscientize aí este coração de pedra, remova, coloca um coração de carne, para que ela venha ter sensibilidade contra o pecado, venha se render total e completamente ao senhorio de Cristo e venha servi-lo de maneira a honrá-lo, Deus. Venha aprender a andar em espírito e adorá-lo em espírito e em verdade. Deus quer apresentar a nação, o país aí, que ainda está um pouco em turbulência, mas que o Senhor venha estar acertando as coisas, seja elas quais forem. Faça a sua vontade. Sabemos que antes de Cristo vir as coisas têm que piorar e muito, e que o Senhor venha usar todas essas coisas para o aperfeiçoamento dos crentes, da igreja, para que possamos ter um reavivamento, Deus, para que possamos buscar mais a sua face, orar mais, depender mais, pregar mais. Vá assim, Deus, nos capacitando por meio das aflições, das dificuldades. Faça aquilo que o Senhor faz com maestria, Deus. Use as dificuldades para que possamos sair delas fortalecidos e dando um melhor testemunho. Obrigado pela presença de cada um daqueles que estão aqui, daqueles que vão entrar, daqueles que vão voltar no dia de amanhã. Obrigado, Deus, por minha esposa, minha filha, pela providência daquilo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com a nossa vida. Quero lhe apresentar ali o projeto que o Senhor tem para desenvolver, que o Senhor venha estar entrando em providência nas nossas necessidades, que o Senhor sabe que são, que o Senhor venha estar entrando em providência, acertando as coisas, para que tudo flua da melhor maneira possível, Deus. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por essa live. É no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém? Amém, gente? Glórias a Deus. Gente, um grande abraço, tá? Valeu aí pela participação. Amanhã vamos ler aí do capítulo 21 ao capítulo 25, tá? Leiam durante o dia e meditem e reflitem do capítulo 21 ao 25. E amanhã à noite, amanhã é terça, tá? Terça eu tô aqui. Amanhã à noite a gente vai estar aqui para poder meditar nesses 5 capítulos, viu? Medita aí durante o dia, Deus. Gente, medita neles, tá? Para você chegar aqui já sabendo do contexto daquilo que a gente vai falar, para você não ficar boiando, ok? Se você ainda não leu nenhum capítulo, tenta fazer uma leitura aí, pelo menos, né, de Gênesis aí até o capítulo 25, não sei, mas tenta pegar aí, alcançar a gente, né, para que a gente continue juntos, lendo a Bíblia juntos, e de domingo a quinta-feira estejamos aqui para poder refletir nesses capítulos. Seja em um ano e meio, 2 anos, mas a gente vai chegar em Apocalipse em algum momento, se Jesus não voltar antes, ou se a gente não for para a glória antes, a gente vai chegar aí no final, mas a gente vai ir com cuidado, tá bom? Porque aí a gente absorve melhor, aprende melhor, cresce melhor, tá bom? Ok? Um grande abraço para todo mundo, valeu aí. Lemos, parece que é a primeira vez que você entra. Daniele Lemos, parece que é a primeira vez que você entra, Deus abençoe. Adri Carvalho também parece que é a primeira vez que entra. Muito obrigado por sua presença aí, Deus abençoe. André, um grande abraço. Quem mais entrou aqui? Giron, valeu aí pela presença. Minha esposa estava aí também. Kate, Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí que passaram aí e ficaram aí até o final, viu? Um grande abraço a cada um de vocês. Espero que vocês estejam aqui na live número 6. Essa é número 5. Na live número 6, vocês estejam aqui. Leiam capítulo 21 ao 25. Um grande abraço. Fui!